Acompanhe neste momento a transmissão ao vivo da Santa Missa da Paróquia São Pedro Apóstolo de Tupã. A lição de hoje. Rezemos pelo 7º dia de Helena Mendonça Franciscato, 7º dia de Alexandrino Feitosa Torres, 7º dia de Pedro Emídio, 7º dia de Josiane Possetti Sublier. Rezemos também por 2 meses de falecimento de Aureliano Manhas Rodrigues, 1 ano de falecimento de Denis Otoniel e 6 anos de Rodrigo Alves. Celebremos também, em ação de graças, pela pastoral da pessoa idosa da nossa paróquia. Hoje, esta missa será presidida pelo padre Monsenhor Nivaldo Restel. Iniciemos a Santa Missa com alegria, cantando. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade, são amor. Dirigi os passos meus, em vós espero, ó Senhor. Ele guia o bom caminho, quem errou e quer voltar. Ele é bom, fiel e justo, Ele busca e vem salvar. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Viverei com o Senhor, Ele é o meu sustento. Eu confio mesmo quando minha dor não mais aguento. Tem valor aos olhos seus, seu sofrer e meu morrer. Libertai o vosso servo e fazei-o reviver. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Muito boa noite a todos. Boa noite. Eu saúdo os presentes aqui nesta pequena igreja, como também a minha saudação faço aos irmãos que acompanham conosco, participam conosco da Santa Missa, através dos meios de comunicação disponíveis para isso. A gente vai perdendo o costume de andar em igrejas muito grandes, e eu estava estranhando até, mas o padre Luiz Henrique me pediu para presidir esta celebração. Eu faço com muita alegria, é sempre bom vir a Tupã. Uma boa parte da minha vida de padre foi vivida aqui, na cidade de Tupã. Em outros tempos, as pastorais nossas eram muito participadas, porque foi logo depois do concílio ecumênico, da renovação na nossa igreja, mas enfim, tudo isso serviu para alicerçar, claro, a nossa fé, a existência da nossa igreja e aquilo que Deus espera de cada um de nós. Vamos preparar o nosso coração para acolher a palavra de Deus, participar da Eucaristia no sacramental e também a comunhão espiritual com o mesmo valor de comunhão, de presença de Jesus para aqueles que não podem estar aqui na igreja por causa dessa pandemia que está
assustando tanta gente, né? Mas vamos então concentrar nossa atenção na mensagem de Quaresma. Estamos celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma. A palavra de Deus vai nos mostrar, nos iluminar como viver esse tempo que acabamos de cantar, o tempo de conversão, dia da salvação. Salvação que Deus nos oferece através do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós bendizemos a Deus que nos une no amor de seu Filho Jesus. O Senhor encaminha os nossos corações e nos acolhe. O Senhor Deus, vosso amor e vossa verdade nos tocam profundamente. Vinde em nosso auxílio, em vossa misericórdia, e perdoai-nos as nossas faltas. Num instante de silêncio, consultemos nossa consciência, reconheçamos nossas faltas e peçamos o perdão do Senhor. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Nesse tempo de Quaresma e de Advento não tem o hino de louvor. Nós deixamos para cantar depois a grande celebração da ressurreição do Senhor. Mas isso não impede que nós louvemos a Deus lá no nosso coração e também com a oração que fazemos agora. Oremos. Cada um coloque diante de Deus as intenções que tem para essa Santa Missa, por quem você quer rezar, por quem quer interceder, por quem quer pedir, o que quer agradecer a Deus, do que precisa ser perdoado, a quem precisa perdoar, para que Deus purifique nosso coração para acolher esta palavra. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Acolhamos a palavra de Deus. com atenção. Sentados. Leitura do livro do Gênesis. Disse Deus a Noé e a seus filhos: Eis que vou estabelecer minha aliança convosco e com vossa descendência, com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais domésticos e selvagens, enfim, com todos os animais da terra que saíram convosco da arca.
Estabeleço convosco a minha aliança. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra, aparecerá meu arco nas nuvens. Então eu me lembrarei de minha aliança convosco e com todas as espécies de seres vivos. E não tornará mais a haver dilúvio, que faça perecer nas águas toda criatura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De me lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua experiência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele foi também pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade, nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A água corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência, em virtude da ressurreição de Jesus Cristo.
Ele subiu ao céu e está à direita de Deus, submetendo-se a ele anjos, dominações, potestades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos, como já foi anunciado, iniciando o tempo da Quaresma. E a Quaresma, nós já ouvimos falar, já sabemos o que significa, o que fazer durante a Quaresma, o que a Igreja nos recomenda como penitência, como oração, como prática da caridade. E o Evangelho nos apresenta, então, Jesus no começo da sua pregação. Mas, voltando, então, ao sentido da Quaresma, que é um tempo de caminhada em direção à Páscoa. Assim como o Advento é um tempo de caminhada em direção ao Natal, o mistério da encarnação, pela vinda de Jesus ao mundo. A caminhada da Quaresma é diferente, ela é mais longa, é mais exigente também, no sentido de sacrifício, de compreensão, em direção à Páscoa, que é a coroação, do grande coroamento, do grande mistério da salvação, da ressurreição. A paixão, lá no Natal, o nascimento. Aqui na Páscoa, a paixão, a morte e a ressurreição. É a vida se renovando sempre. A Igreja nos apresentando na palavra os subsídios, os elementos para a nossa reflexão. E neste primeiro domingo da Quaresma, a Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, com uma ação simbólica de receber a cinza, para lembrar que qualquer vaidade, orgulho, ambição, ganância, tudo isso acaba um dia como pó, como cinza, para nós no cemitério. E então, para que a gente supere durante a Quaresma qualquer comportamento de vaidade, de orgulho, de ganância. E então a Igreja vem com a palavra de Deus a ajudar a nossa reflexão e nos apresenta neste primeiro domingo da Quaresma, quando nós lemos neste ano o Evangelho de São Marcos em nossas missas, o livro do Gênesis. Gênesis quer dizer as origens. E no livro das origens
tem o episódio, digamos assim, do dilúvio. O dilúvio, então, é uma mensagem, não vamos entrar a explicar tudo sobre o dilúvio, já sabemos que não é uma crônica, não é uma reportagem que a Bíblia nos apresenta de um acontecimento, de uma enchente muito grande que houve naquele tempo. Mas é uma reflexão, é uma mensagem, sim, uma mensagem teológica por meio da palavra de Deus. E o que significa o dilúvio? Pois a humanidade pecou, Deus queria renovar essa humanidade, então acontece o dilúvio. Estamos simplificando bem, porque temos que falar um pouco ainda sobre a campanha da fraternidade. Então, só Noé com seus amigos, sua família foram salvos, é tudo uma linguagem simbólica. E nós encontramos, então, três etapas, digamos assim, 3 momentos. E o chamado à conversão que Deus nos faz, através da palavra, para a nossa reflexão, a primeira leitura que foi apresentada do livro do Gênesis, capítulo 9, versículos de 8 a 15, a descrição do dilúvio. Então, são três momentos. O momento é quando Deus quis salvar a humanidade, depois colocou, simbolicamente, claro, o arco-íris e fez uma aliança com a humanidade, uma aliança de salvação, ofereceu a salvação. Outro momento que a liturgia nos apresenta hoje é na segunda leitura, que é da primeira carta de São Pedro. A primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 3 versículos de 18 a 20 ou 22. Então, o autor sagrado, o apóstolo Paulo, falando sobre água. Lá no dilúvio, água, para lavar os pecados da humanidade. Aqui, o batismo, Pedro falando sobre o batismo, muitos anos depois, é claro, numa outra realidade, mas falando, né, da limpeza, da purificação e da transformação de quem passa pelo batismo. Assim, aqueles que passaram pelo dilúvio transformaram suas vidas e se voltaram para Deus. Quem passa pelas águas do batismo transforma também a sua vida. Então, Deus sempre destruindo o mal, destruindo o que é errado, para surgir o bem. Então, das águas do rio, nova humanidade, das águas do batismo, nova criatura. E então, daqui nós vamos para o Evangelho. O Evangelho que nos apresenta o início da pregação de Jesus. É no Evangelho de São Marcos. Então, água do dilúvio, água do batismo e a água da graça de Deus, que Jesus vem nos oferecer com a sua mensagem, seu chamado a cada um de nós para a conversão. E então, e como aconteceu isso? Como aconteceu tudo isso? Como começou? Sabemos. Começou assim. São Marcos descreve, então, como começou. Depois do batismo de Jesus, já celebramos isso, depois do Natal, esse mistério. Depois do batismo de Jesus, ao sair das águas, o que ele fez? O Espírito o levou, o conduziu, o impeliu para o deserto. E lá no deserto ele era tentado por Satanás. Na Bíblia tem demônio, tem Satanás e tem diabo. Essas são 3 coisas diferentes. Então, tentado por Satanás. Satanás significa empecilho, dificuldades, obstáculo, tudo aquilo que atrapalha. Então, são os satanases. Então, Jesus é tentado pelo Satanás, por Satanás. E convivia com animais selvagens, e os anjos de Deus vinham servi-lo. É uma descrição bonita assim que o evangelista faz, mas é claro que ele está apresentando um pensamento, uma reflexão. O Espírito que levou Jesus, impulsionou Jesus para ir para o deserto, o Espírito
de Deus, o Espírito dele mesmo, o impulso, né, de vir realizar a sua missão. Então começou assim, depois do batismo de Jesus, ele vai para o deserto. E que deserto é esse? Jesus que assumiu a nossa natureza humana e agora foi batizado por João para mostrar que nós precisamos ser batizados, ele não, mas foi um momento que Deus usou para manifestar-se como a Trindade. É uma manifestação de Deus Trindade, portanto, uma teofania. Nós, Epifania, celebramos a manifestação de Jesus para a humanidade através dos magos. E a teofania é uma manifestação de Deus, Deus se apresentando. Então, lá no batismo tem Deus se manifestando como Trindade. A voz do Pai, este é o meu Filho, ou a presença do Filho, Jesus ali, e a sensação da graça, da paz, da libertação, que é o Espírito Santo agindo em nós. No momento que uma pomba passava por lá, pomba na Bíblia é uma coisa simbólica, né? Não é esse animalzinho aí, piolento, nada disso não. É a pomba que o Espírito Santo manifestou-se em Jesus com a serenidade de uma pomba. A pomba não faz barulho, não morde, não late, não arranha. Serenamente ela pousa e serenamente ela alça voo também. É assim que Deus age em nós, sem barulho, sem estardalhaço, mas na suavidade da sua graça e do seu ser. E Jesus, então, se sente preparado para começar a sua missão. Então ele vai, enquanto João Batista esteve preso, Jesus esteve certamente preparando o que ele ia fazer, como ele ia agir, tudo isso. Então é o deserto, é a natureza humana de Jesus assumindo a nossa realidade, a aridez da nossa vida, a aridez da sociedade, a aridez da humanidade. Então isso significa o deserto. E os animais selvagens, quer dizer, não faziam nada, mas depois que Jesus assume, é claro, ele é bem atacado, né, por outras feras, que são as autoridades as judaicas, as autoridades civis, religiosas, lá do tempo dele. Então, são essas feras, né, da mata, enfim. É a nossa vida, isso significa Jesus assume o seu dia a dia, assume a sua missão e começa então a sua pregação. E os anjos vinham servir, quer dizer, os anjos cuidam de nós, como cuidaram de Jesus em sua natureza humana, porque os anjos foram criados para cuidar de nós e adorar a Deus. Então Jesus, pleno consciente da sua missão, depois de tudo que ele passou, agora ele começa a sua pregação e começa com esta palavra, né? Estas palavras: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Assim que nós recebemos as cinzas na quarta-feira, convertei-vos e crede no Evangelho. O que é conversão? É voltar-se para. O girassol se converte para Deus, ele se volta para Deus. Então, quer dizer, nós voltarmos para Deus. E por isso cantemos, este é o tempo de conversão, o dia da salvação. Voltemos ao Pai. Então, converter, voltar-se Pai. Então, é necessário voltarmos para Deus. Então Jesus começa lá na Galileia, completou-se o tempo. Que tempo? O tempo da espera. A humanidade que esperou a vinda do Salvador, do Messias, agora ele já está aí. Esse tempo de espera acabou. Agora é preciso agir, é preciso acolher a palavra de Jesus, é preciso crer nele, crer no Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa notícia, é a mensagem, é a proposta de salvação que Deus envia, encarnada, manifestada, concretizada na pessoa
de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, nós acabamos de cantar. Completou-se o tempo. Que tempo? O tempo de conversão, o tempo da salvação. Devemos nos voltar ao Pai. Convertei-vos e crede no Evangelho. Aceitar o Evangelho. Então, como começou tudo isso? Aqui, a palavra de Deus é essa. Depois do batismo, então Jesus foi para o deserto, 40 dias. 40 dias significa um tempo longo. E 40 na Bíblia não quer dizer 30 dias mais 10, um mês mais um. Não, quer dizer um longo tempo. Então, esse longo tempo da espera da humanidade para vir o Salvador já acabou, porque o Salvador está aí. Então, Jesus assume, começa a sua missão, chamando o povo a acreditar, a ter fé. E então o Satanás são as dificuldades, as tentações, e que os outros evangelistas resumem, sintetizam em 3 palavras, que são as tentações do ser humano: a tentação do poder, a tentação do ter e a tentação do prazer. O poder. Então, nos outros evangelhos, há uma descrição mais extensa. Lá, Jesus no deserto, vem uma tentação de poder, né? Você pode, porque você não faz. Como se Jesus viesse para se exibir. Você pode, faça essas pedras virar pão. Você não está com fome? Você não é filho de Deus? Você não é poderoso? Tentação do poder, que atinge cada um de nós, e nós precisamos ter cuidado, porque os poderosos maltratam os que não são poderosos, né? E a tentação do ter, né? Com quem pode não se brinca, né? Diz o ditado. Mas a tentação do ter mais, a ganância, a ambição, o apego ao dinheiro, o materialismo, o consumismo, tudo isso que dificulta a espiritualidade, a vida interior, enfim, a aceitação da palavra de Deus. Tudo isso é para ter. Quanta gente, o pobre não morre por ter, o rico morre por querer ter sempre mais, né? E a tentação do prazer, né? Eu posso, eu faço, e porque isso me dá prazer, me faz alegre, feliz, os outros me respeitam. São as 3 tentações da natureza humana. Como Jesus assumiu a natureza humana, então esse aspecto, né, da vida humana dele tem que ser Satanás. Os satanases da nossa vida, que nos sugerem a praticar o mal, não ser sincero, não ser honesto, fingido, mentiroso, hipócrita. Quantos são os satanases que nós precisamos expulsar, como Jesus ensinou lá nos outros evangelhos? Vai embora, Satanás, não tente o Senhor teu Deus. E continuando então nesse aspecto, né, de Jesus lá no deserto, agora o deserto é outro, é o dia a dia da vida dele, é o dia a dia da nossa vida, e tudo isso vai mostrando ter o poder e o prazer, que a desobediência de Adão criou o crime, criou a maldade, criou enfim, tudo que é de ruim, mas a obediência de Jesus ao plano de Deus, ao plano do Pai, então veio para superar tudo isso e ensinar-nos a superar tudo isso. Então, Jesus começa a sua pregação, a sua missão, após a prisão de São João Batista. Após o batismo, ele assume aquilo para que veio. E após a prisão de João, então Jesus começa a sua pregação. Completou-se o tempo e agora é uma nova realidade. Então o chamado à conversão é feito a cada um de nós, a todos nós, crer no Evangelho. É a mensagem de Jesus, e por isso mesmo, para celebrar a Páscoa, como já disse, nós vivemos este tempo de Quaresma. Então Jesus nos revela o Pai,
o Pai misericordioso, o Pai que perdoa, o Pai que compreende, que acolhe, que dá a vida, restitui, devolve a vida. É a misericórdia do Pai. A campanha da fraternidade quer exatamente isso, nos mostrar a misericórdia de Deus Pai em relação a toda a humanidade, a todos nós. Então, temos que aproveitar esse tempo e ver que no Evangelho o Pai não pergunta nada. Jesus, por exemplo, ao curar aquele leproso, né, no começo da quaresma, um pouco antes, a cura do leproso, que chega para Jesus: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar, o Senhor tem poder para isso. O que Jesus faz? Eu quero ficar curado, pronto, vai confessar, vai mostrar-te ao sacerdote, como mandava a lei deles. Jesus não perguntou: você é dizimista, você é casado na igreja, você frequenta a missa, você paga seus deveres, você participa de alguma pastoral? Não perguntou nada. O homem necessitava, sentia que Jesus podia, e Jesus: eu quero, fica curado. Como aquele samaritano lá, que não era amigo dos judeus, o homem caído na beira da estrada. Jesus vai mostrando assim, nas parábolas e também nos milagres, na a ação de Jesus, né? É em favor, é mostrar a misericórdia do Pai, né? Então, nesse tempo de quaresma, também a igreja aqui no Brasil realiza a campanha da fraternidade, e este ano nunca foi tão comentada como este ano, pelos inimigos, não pelos amigos, por aqueles que não entenderam bem o espírito da coisa, como nós dizemos. Qual é o espírito da campanha da fraternidade? Se tem todo um esquema, né? Esses temas são sugeridos nas avaliações que fazem de campanhas anteriores. E ecumênica por quê? Porque é de 4 ou 5 ou 5 anos, ela é uma campanha assim para esclarecer, para criar mecanismos de compreensão, de fraternidade, de justiça. É isso que a campanha quer. Não é como umas pessoas aí nos meios de comunicação, né, na mídia, né, falando mal do Papa, que o Papa é comunista. Imagine, nunca. A humanidade está ficando atrevida demais, né, gente, mesmo os que não eram católicos, nada, ao falar do Papa, sempre com respeito, com as autoridades, com respeito, mas não agora, né, é o desrespeito, né, vulgarizam tudo, uma linguagem de sarjeta, não de cristãos, né? Então, misericórdia, Jesus vem para mostrar a misericórdia do Pai. A fraternidade quer dizer isso, irmandade, somos irmãos. Porque você não é da minha cor, você não é meu irmão, porque você não é da minha igreja, não é meu irmão, porque você não é do meu sexo, não é o meu irmão. Não é uma campanha para apoiar o LGTB, né? Então, não é para isso. Nós não precisamos aderir ao que o outro é, né? E nem rejeitar o que o outro é, nem respeitar, porque é outra raça, é outra religião, é outro sexo, é outra mentalidade, é outra maneira de cultuar a Deus. Ele cultua a Deus, ele tem fé, é a sua maneira, não precisa cultuar, não precisa rezar da maneira que eu cultuo, da maneira que eu rezo. Então, respeitar as diferenças. Por isso eu estou olhando aqui o tema da campanha da fraternidade, né? Cristo é a nossa paz. Então, para o mundo que está em guerra, o mundo se desintegrando com a pandemia, com as guerras, as enchentes, os incêndios, as queimadas, tudo isso, e além dos maus costumes de muitas famílias, de muita gente, o que está acontecendo é uma separação. Então, Cristo é a paz, é a nossa paz. Daquilo que era dividido, Ele fez uma unidade, né? Nós não precisamos ser desunidos, ser inimigos, porque o outro não pensa como eu. E ele não precisa me ver como um inimigo, porque eu não penso como ele. Agora, ele precisa me respeitar e eu preciso respeitá-lo do jeito que ele é. Mas ele bebe, ele
Maltrata, então por isso tem feminicídio, tem aborto, tem essas coisas, porque nem todos querem ouvir a palavra de Deus, nem todos querem se converter também. E o que nós fazemos? Vamos matá-lo? Não. Uma mulher, mas agora vai proteger todo esse povo que está errado. Dona, quem nunca errou? Né? E também, se a senhora tivesse um problema desse na sua família, os seus filhos, como a senhora agiria? Você, como pai, como você faria? E como Deus faz, aceitando o outro como ele é, e depois vem com frases bonitas, fazer o bem sem olhar a quem. Mas na prática não é assim que muita gente faz, Fica olhando se esse tem esse problema, ele é limitado, ele não bate bem, a cabeça dele é ruim, ele tem maus costumes, ele tem vícios, e então ele não é meu irmão. É a campanha da fraternidade para isso. Então precisamos ter cuidado com essas vozes dissonantes, aí na televisão, nos programas, não perder tempo com as vozes discordantes, discursos enraivecidos, reacionários, contra a igreja, contra a CNBB, contra o Papa. Mas, infelizmente, os que fazem isso são uma minoria, porque a maioria está aqui na igreja, a maioria está procurando viver aquilo que o Evangelho nos diz, Assim eles são contra o concílio, contra a liturgia, como os doutores da lei no tempo de Jesus, porque Jesus era diferente deles, é claro, então eles o mataram. Respeitar as diferenças para construirmos a paz, e lembrar que o diálogo, fraternidade e diálogo é um compromisso de amor, porque Jesus mandou amar. Amai os vossos inimigos. Que a campanha da fraternidade nos faça viver, sim, o respeito aos que são diferentes de nós, as realidades e diferenças, para que nós possamos, então, construir a paz. Porque só em Jesus Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O Senhor nosso Deus deseja continuamente a vida e a paz. Busquemos seu auxílio divino e em sua graça esperemos alcançar a conversão e digamos: Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Olhai com misericórdia para a vossa igreja e fazei-a sacramento vivo e presente de vosso reino. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Educai nossas comunidades na vivência do Evangelho, na prática da caridade e da justiça. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Fazei-nos compreender o jeito do mundo de agora, para que pela fé sejamos neles sinais vivos de vosso reino. Nós vos clamamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Dai-nos a graça de viver bem o tempo da Quaresma e caminhar com Cristo para a vida
nós os clamamos, Senhor. Senhor, por vosso amor, transformai-nos. Ó Deus, vós que sois bom e eternamente favorável a nós, com vossa misericórdia, dai-nos a graça da conversão e do verdadeiro seguimento de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Canto do ofertório. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Como outrora nossos pais conduziste a boa terra, vem conduz a tua igreja, que caminha e te espera. Tua esperança nós vivemos, pois não é uma quimera. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Se nos falta a tua luz, na penumbra andaremos, nossas vidas transformadas, por tua Páscoa nós queremos, e a morte, o mal e a dor, para sempre venceremos. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. A verdade que liberta, vem conduz ao justiceiro, o abismo do pecado é o nosso cativeiro, mas em tua palavra temos o refúgio verdadeiro. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal,
nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. E enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Santo, Santo, Santo Senhor, nosso Deus, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Vamos cantar todos. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo Senhor, Santo, Santo, Santo Senhor, nosso Deus. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que abençoeis essas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Dom Luiz Antônio e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ceando com na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertaste pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, de vossa filha Helena Mendonça Francisco, vossos filhos Helena Mendonça Francisco, Alexandrino Feitosa Torres, Pedro Emídio, Josiane Possetti Sublir, cujos 7º dias de falecimentos celebramos. E também recebei na vossa graça, na vossa paz, Aureliano Manhas Rodrigues e também Denis Otoniel e Rodrigo Alves. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos com amor e confiança como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a nova vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Não podemos abraçar, que a dor na pandemia não permite, mas podemos desejar e devemos desejar a paz a todos os irmãos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz aquele que encontra nele o seu refúgio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Quem não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho.
mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Ele sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, Mas a estrada dos malvados leva à morte. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Feliz aquele homem que não anda conforme os conselhos dos perversos. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. quem não entra no caminho dos malvados, Nem junto aos zombadores vai sentar-se. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Agora o tempo se cumpriu, o reino já chegou. Irmãos, convertam-se e creiam firmes no Evangelho. Vamos guardar um momento de silêncio na intimidade com Jesus. Esse tempo de silêncio após a comunhão não é para a gente esperar o padre guardar as coisas aqui. Um rapaz falando, enquanto o padre está arrumando a cozinha, enxugando os pratos. Não é para isso, mas é para a gente aproveitar essa presença de Jesus, deixar, Ele quer estar em intimidade com a gente, com cada um de nós.
sentir a presença de Jesus, agradecer. A comunhão é isto, né? Jesus vem até nós, no nosso íntimo. A sua maneira, é claro, maneira de quem tem todo o poder. Agradecer, ver, deixar que Ele veja em nosso coração que propósitos nós estamos tendo para viver nesta quaresma. E precisamos também ter cuidado, não perder tempo com aqueles que esbravejam, com discursos de ódio, né, de separação, de apartheid, né, de preconceitos. Não, essa campanha da fraternidade não é para a gente tomar a resolução, não. Agora, os que não são católicos vêm todos para a nossa igreja. Os da nossa igreja vão para a igreja deles lá. Não, não se trata disso. É de fazer a sociedade, o mundo, quanto nós pudermos. A igreja é a voz de Deus, né? Falando no mundo, é Jesus Cristo dizendo: convertam-se, creem no Evangelho, mudem de vida, de atitudes, superem esses preconceitos, essas dificuldades, sejam todos irmãos, né? De outras raças, de outras cores, de outros credos, de outros costumes, de outros hábitos. Quer dizer, o outro é o outro, aquele que Jesus falou, amar o outro, né? Amar os amigos, os inimigos também. Então isso é mais difícil para nós, por isso exige conversão e compreensão. Não é uma campanha para aumentar o número de católicos, é que está diminuindo, né, no mundo inteiro. Não é também uma campanha para arrecadar, né, na coleta que se faz no Domingo de Ramos, né, no fim da campanha. É campanha, não é catequese nesse sentido, de catequizar, de conscientização religiosa. Então vamos apoiar os que estão empenhados nisso, fazer a nossa parte, agradecer a Deus e que Ele abra o nosso coração cada vez mais para acolher os irmãos, cada irmão do jeito que ele é. Ele é negro, né? É amarelo, é branco, é roxo, o que seja. Ele é estrangeiro, não fala a nossa língua. Ele fala mal de nós, ele fala mal do Papa, ele não é casado na igreja, ele não confessa no comum. Isso é outro assunto, isso é assunto da consciência de cada um diante de Deus. Mas como comunidade, então é acolher como Jesus acolheu, sem perguntar, sem pedir nenhuma resposta e sem também cobrar nada. É a gratuidade de Deus, sabe? Ajudar a graça de Deus, digamos assim, chegar no coração dos irmãos. E aí esse é o caminho para a conversão dos outros e a nossa também. Então não vamos dar ouvidos a uns que esbravejam aí no Facebook, enfim, nos meios de comunicação, que ficam irritados, exaltados, né? Falam mal de todo o Papa, do Bispo, da CNBB. Não, só não falam mal de Deus, né? Porque só faltava isso. Mas aos que falam, aos que são ateus, que não tem fé nenhuma, não creem em Deus, é ser humano. Então a campanha da fraternidade quer mostrar que o ser humano, torto ou direito, é ser humano. É isso que o Evangelho de hoje a gente lê lá em casa, não é o capítulo 1 de São Marcos, mas os primeiros versículos. Então nós vamos ver o que Jesus veio para o deserto, nosso deserto, cheio de complicações, de cactos, de espinhos, de animais ferozes, né? De gente feroz, gente muito pior do que muitos animais, então, mas são nossos irmãos, né? E o diálogo é o caminho para nós chegarmos a Jesus, que Ele, do que era dividido, fez uma unidade, porque Ele quer a paz, Ele é a nossa paz. Você tem algum recado para a comunidade? Então aproveita, enquanto estão sentados. Avisos. Na próxima segunda-feira, às 19h30, missa da Cátedra de São Pedro,
e de aniversário da dedicação da nossa paróquia. Não é necessário senhas. Programação da missa da semana. Na próxima terça-feira, Capela Nossa Senhora Aparecida, às 19h30. Quarta-feira, aqui na Matriz, às 19h30. Quinta-feira, missa na comunidade Santa Terezinha, no bairro Jaçanã. Essa missa será no Grêmio da Polícia Civil, que fica na rua Kenal Ignatius. Na quinta-feira também, missa às 19h30, na Capela Santa Rita. Sexta-feira, missa na Capela Sagrado Coração de Jesus, às 19h30. No tempo da Quaresma, haverá aqui na Matriz de São Pedro, todas as sextas-feiras, às 6h15 da manhã, missa. E à noite, via sacra, às 19h30. Padre Nivaldo, sempre é uma alegria muito grande poder contar com sua presença em nosso meio. Na verdade, mais do que sua presença, é a imagem que o Senhor traz para a nossa comunidade. O Senhor faz parte da nossa história e está sempre conosco. Deus ilumine e o abençoe. Somos muito gratos e pela sua disponibilidade para conosco e que Maria Santíssima o cubra com o seu manto sagrado. A paróquia vai presentear com um mimo. Muito obrigado, que discurso bonito, né? Tá bom, muito obrigado. Enquanto Deus dá vida, outro dia pergunta, o senhor não está viajando mais, né? Pararam, agora não pode nem sair de casa quase. Eu já tomei a vacina também, viu? Podem ficar tranquilos. Diz que uma vacina que é muito boa, né? Todas elas são. Então, eu falei, bom, enquanto eu enxergar, andar, enxergar, escutar e andar, eu vou me mexendo por aí, né? Enquanto Deus não me chama, porque já me chamou várias vezes e acabou não completando, né? Em 1988, porque eu morri aqui, não foi? Aí no São Francisco. Bom, tá bom. Já morri uma vez lá em Oriente, eu morri aí de umas doenças. Mas tudo passa, né? Estamos nas mãos de Deus. Eu agradeço a paciência de vocês. A missa está um pouco mais comprida, porque sempre foi. Né? A minha sempre foi. É muita coisa para a gente falar, tem que ir resumindo, isso dá uma dificuldade ruim para a gente concentrar tudo, quando a mensagem é muito densa, muito ampla. Mas é palavra de Deus, né? O que a gente não faz é a graça de Deus que faz e completa. Nós vamos agradecer, amanhã podem voltar, que não sou eu que vou celebrar, que amanhã não, né? Podem voltar tranquilamente, né? Que não pode ser, é outro estilo. Mas também vamos agradecer a Deus e rezar. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda a palavra que sai da vossa boca, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqueles que não me conhecem, não conheceram, tudo bem, eu sou o Padre Nivaldo, né? Os que me conheceram, quantos, né? Com quantos a gente conviveu aqui, eu morei muito tempo aqui em Tupã, Dom Daniel não me tirava daqui, não, precisa ir para outros lugares, né? Aquele jeito dele, né? Mas era
outros costumes, a igreja vai mudando na pastoral, na administração, graças a Deus, senão nós caímos na rotina e a rotina acomoda, né? Mas eu desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, um bom domingo, uma boa quaresma, preparação para a Páscoa. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, venham todos, caminhar com Mestre Jesus. Ele vem revelar a estrutura, como fez no caminho Emaús. Ele vem revelar a escritura, como fez no caminho Emaús. Em nome de Cristo que é nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade